Bom, dando seguimento aqui, apresento o processo de número 2865/2019, auto de infração 2019-04846, que tem como recorrente a empresa WMB Supermercados do Brasil Limitada, e recorrido à sala de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz, indicação de procedência pelo julgador de primeira instância e sugestão de procedência pela assessoria processual tributária. Passo a palavra para a conselheira Lúcia para fazer o relato. Boa tarde, senhora presidente, excelentíssimo senhor procurador do Estado, meus colegas conselheiros, secretária Silvana, adorei ver você, secretária Blanche. Bem, vamos ao relato. O presente processo tem como objeto a acusação de falta de aplicação do selo fiscal de trânsito nas notas fiscais de entrada interestadual nos exercícios de 2014 e 2015, conforme relato do auto de infração abaixo transcrito. Entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída de interestaduais. O contribuinte deixou de registrar nos sistemas corporativos da Cefaz notas fiscais eletrônicas a ele destinadas no valor total de R$ 329.427,63 em 2014 e R$ 188.586,26 em 2015, conforme informação complementar e anexo. Na informação complementar ao auto de infração, o agente do fisco esclarece: toda a análise dos dados que embasaram a autuação foram disponibilizados pelo contribuinte, envio dos arquivos da SB e na base de dados da Cefaz, informações fornecidas pelos emitentes dos documentos fiscais, não tendo sido disponibilizado pelo contribuinte nenhum documento que não fosse arquivo eletrônico. Constatou que as notas de entrada estavam sem o selo fiscal de trânsito, em desacordo com os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569. Através do termo de intimação 2019-01939, solicitou ao contribuinte que se manifestasse sobre as notas fiscais de entrada interestaduais já registradas no sistema de controle CITRAN. O contribuinte se manifestou informando que realmente algumas notas não foram seladas e questionou que algumas notas do levantamento não foram recebidas pela empresa. Considerando a resposta, retirou as notas que foram questionadas por ele pelo não recebimento. Ressaltou ainda a importância, por ocasião da entrada no Estado do Ceará, para o controle do fisco, no intuito de verificar os impostos a serem recolhidos, a legalidade e idoneidade das operações. Crédito tributário apurado. 2014, multa de R$ 65.885,52. 2015, multa de R$ 37.717,25. Fazendo um total de R$ 103.602,77. Consta nos autos o mandado de ação fiscal 2018-13748, termo de início de fiscalização 2019-00825, termo de intimação 2019-01939, termo de conclusão de fiscalização número 2019-02622 e CD contendo a relação de notas fiscais de aquisição não selada no CITRAN. O contribuinte vem aos autos e apresenta defesa tempestiva, folhas 19 a 128, sobre os seguintes fundamentos. Requer inicialmente a inclusão do processo em pauta de julgamento para sustentação oral. Segundo, que há impossibilidade de cobrança da multa pela falta do selo fiscal eletrônico ou virtual por ausência de previsão legal, que somente com a Lei 16.258/2017 passou a haver a previsão de aplicação de multa para operação sem o selo fiscal de trânsito. E cito o artigo 106 do CTN, referente à retroatividade, razão por que deve ser reconhecida a improcedência da autuação por ausência de previsão legal. 3. Que há impossibilidade de cobrança da multa do contribuinte destinatário nas entradas interestaduais pela ausência de tipicidade, que por tratar de notas fiscais de saída,
seria responsabilidade da transportadora a apresentação da nota. Aqui houve um equívoco, essa nota de entrada. Fiscal, posto fiscal, para a posição do selo fiscal de trânsito pelo servidor fazendário. Conselheira Lúcia, me desculpa, eu ia pedir só para a senhora falar um pouquinho mais perto do microfone, porque está um pouquinho difícil da gente ouvir com clareza. Desculpa. Tudo bem, obrigada. Alega o artigo 5º, inciso 2, inciso 34 e inciso 40 da Constituição Federal, que é a lei penal retroage padrão licenciado. Alega também o princípio da legalidade, o artigo 97 do CTN, e que a autoridade fiscal pretende impor a impugnante responsabilidade por conduta não realizada por ele, mas pela transportadora. Que as operações foram canceladas pelos fornecedores e não há obrigatoriedade do destinatário registrar nota fiscal cuja mercadoria não ingressou no estabelecimento. Que a impugnante não recebeu tais mercadorias, não efetuou o pagamento e não registrou em seus livros contábeis. Que a alegação do fiscal autuante, que a empresa não registrou as notas, sob o argumento de que cujo nos relatórios de notas fiscais eletrônicas se faz, não merece prosperar. Que o impugnante está sendo obrigado pelo Estado do Ceará a executar o trabalho que seria do fisco, garimpar provas que a mercadoria não entrou no estabelecimento ou retornou. Que o relatório das notas fiscais emitidas para a impugnante não prova que a mercadoria entrou em seu estabelecimento. Que há uma inversão do ônus da prova, em que o fisco está transferindo para a impugnante o ônus de provar quando é a sua obrigação. Requer que seja deferido o pedido de prova pericial e diligência para verificação e comprovação do retorno das notas fiscais listadas no auto de infração. Que o fisco deveria solicitar informação aos outros estados para confirmar o retorno, conforme o artigo 199 do CTN. Que os argumentos buscam demonstrar a improcedência da atuação e que não há razoabilidade nem proporcionalidade na aplicação da multa por descobrimento de obrigação acessória em percentual sobre o valor da operação, e sim sobre um valor fixo. Que está evidenciado o caráter confiscatório da multa, repudiado pelo ordenamento jurídico. Que deve ser aplicado o princípio do indúbio pro contribuinte e o benefício da dúvida, do artigo 112 do CTN. Que o auto de infração deve ser desconstituído, que seja decretada a nulidade ou improcedência do auto por ausência de respaldo legal para imposição de multa por falta do selo virtual, pelo fiscal virtual, ou registro equivalente, na época das operações. E se houvesse responsabilidade pelo selo fiscal, ela é da transportadora. Requer, por fim, justado posterior de provas, perícia e diligência fiscal contábil, assim como vistoria e inspeção, tudo que concorra para a prática da justiça. O julgado monocrático decide pela procedência da acusação fiscal, folhas 129 a 135, fundamentando que a ação fiscal é regular, a regularidade da ação fiscal, que é o decreto 24569, que regulamenta, /97, que é regulamento do ICMS, em seu artigo 157, trata da obrigatoriedade de aposição do selo fiscal de trânsito nas notas fiscais de aquisição de mercadorias e operações interestaduais, com redação alterada em 23 de novembro pelo decreto 32.882/2018, prevendo a obrigatoriedade do registro no sistema CITRAN das notas fiscais em entradas interestaduais. Ainda que o mencionado dispositivo não mencione o termo selo, é certo que para cada registro no sistema é atribuída a numeração do selo virtual, ou seja, a posição do selo e o registro eletrônico são equivalentes. Que a constatação que o contribuinte deixou de selar notas fiscais de entrada de mercadoria de outras unidades adveio da análise da base de dados dos sistemas corporativos da Cefaz, tendo sido elaborada planilha com relação dessas notas que não constavam no CITRAN. Que as obrigações acessórias têm a finalidade de propiciar a estruturação dos meios de controle, a fim de assegurar o correto cumprimento das obrigações tributárias. Sua inobservância acarreta a aplicação de pena. Que, relativamente ao item da defesa, que há impossibilidade de cobrança da multa pela ausência do selo, carece de respaldo legal e justificativa, considerando que a infração foi constatada em 5 de abril de 2019, em plena vigência da nova redação
do artigo 123, inciso 3, letra M, da Lei 12.670/96, já que, uma vez vigente, a lei tem aplicação imediata. Que relativamente ao argumento da impossibilidade de cobrança da multa do contribuinte destinatários pela ausência de tipicidade, segundo o artigo 834, parágrafo 2º, e artigo 835 do decreto 24.569/97, a tesouradora tem a obrigação de parar nos postos fiscais e apresentar as notas fiscais, mas só pode ser responsabilizada se constatada a infração que não exclui a responsabilidade do adquirente do Estado do Ceará e providenciar o registro dos documentos, que pode ser feito em etapa posterior à entrada da mercadoria, conforme o artigo 157, parágrafo 2º, e artigo 158, parágrafo 1º do regulamento do ICMS. Pois, em se tratando de responsabilidade objetiva, a culpa ou dolo do agente é de menor relevância, conforme reza o artigo 136 do CPM. Que relativamente ao item da defesa, que não é obrigatório o destinatário registrar a nota cuja mercadoria não ingressou, a autuada não apresenta provas para comprovar a ausência do ilícito, até porque o autuante relata que solicitou ao contribuinte, através do termo de intimação, que se manifestasse sobre a relação das notas fiscais de entradas interestaduais sem registro no CINTRAN, ao que o contribuinte respondeu que algumas notas não foram recebidas pela empresa e estas foram excluídas do levantamento. Ou seja, foi concedida ao contribuinte a oportunidade de se manifestar acerca da ausência do registro de suas operações e as justificativas foram aceitas pela autoridade fiscal. Que é insubsistente o argumento que o registro das notas fiscais eletrônicas não é suficiente para caracterizar a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário, pois as notas fiscais eletrônicas constantes do relatório, que embasa a autuação, encontra-se registrado no sistema NFCOP, do Nota Fiscal Eletrônico Corporativo, que tem como objetivo o armazenamento e controle de informações sobre a nota fiscal eletrônica, em parceria com a Receita Federal do Brasil, a partir dos documentos gerados pelo emitente, com autorização da CEPAR de origem, e os dados são repassados à Receita Federal, à CEPAR de destino e ao destinatário da mercadoria. Que relativamente à alegação que as operações foram canceladas pelos fornecedores, constatamos que as notas fiscais no portal da nota fiscal eletrônica encontram-se com o status de verificada, sem qualquer informação de cancelamento, não tendo como aceitar o argumento da defesa, que não foi juntado qualquer documento provando o alegado. Que, considerando que o uso da prova persegue aquele que alega, no processo administrativo tributário, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato jurídico, a partir do qual se inicia a relação jurídica obrigacional tributária, ao contribuinte, incumbe demonstrar qualquer fato que venha modificar esse direito. Que, relativamente à produção de prova pelo fisco, cabe a consideração. Os meios de prova são elementos de juízo que vão ser analisados pelo julgador para formar seu convencimento sobre a verdade, baseado nos elementos probatórios coligidos no processo. Serve de regra de julgamento, segundo a qual o juiz deve julgar contra a parte que tem ônus de provar e não faz. A fazenda, cabe o ônus da prova da ocorrência dos pressupostos do fato gerador da obrigação e da constituição do crédito tributário. Ao impugnante, da inexistência desses pressupostos ou da existência de fatores excludentes. O princípio que prevalece na relação contenciosa é o da distribuição da justiça, que exige a descoberta da verdade em relação à suposta legitimidade do lançamento. Que é referente à inversão do ônus da prova, inexiste qualquer impedimento legal ou material que iniba o contribuinte de apresentar elementos probatórios, caso existam, para demonstrar sua pretensão, mas abstendo-se de demonstrar a verdade através da não apresentação dos elementos probatórios, ocorre o acatamento dos procedimentos fiscais realizados. No presente caso, o impugnante não apresenta elementos concretos suficientes para desconstituir a acusação fiscal, pois em um momento comprova, apesar de alegar, que as mercadorias constantes das notas fiscais listadas pela autoridade fiscal retornaram à empresa remetente por estar em desacordo com o pedido. Que a impugnante requer a realização de perícia para comprovar o retorno das mercadorias. Todavia,
indefere o pedido, o julgador indefere o pedido, no termo do artigo 97, inciso 1003 da Lei 15.614/2014, em razão dos elementos contidos nos autos serem suficiente a formação do convencimento, que relativamente ao item que não há razoabilidade nem proporcionalidade na aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória em percentual sobre o valor da operação, e se for um valor físico, esse argumento não pode ser acatado em razão de que a penalidade tributária é matéria de reserva legal. Não pode o aplicador, na existência de penalidade específica, aplicar outra diversa, já que a multa tem como função inibir o cometimento da infração tributária por parte do contribuinte. Que, não obstante a multa aplicada pelo autuante possa parecer desproporcional ou confiscatória ao contribuinte, a mesma está sendo exigida com esteio na Lei 12.670/96, e não cabe à autoridade julgadora afastar a aplicação das normas sob o argumento de inconstitucionalidade, conforme artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. Que, relativamente ao item da defesa, que deve ser aplicado o princípio do indúbio pro contribuinte e o benefício da dúvida, não há dúvida acerca da situação fática, como também acerca da tipificação do ilícito, não cabendo, portanto, a aplicação do artigo 112 do CTN. Que restou comprovado que o contribuinte recebeu o mercado de seu respectivo selo fiscal e sem registro eletrônico no CITRAN, o que caracteriza infração nos termos do artigo 874 do decreto 24.569/97, e que resta caracterizado o cometimento da infração e deve ser aplicada a sanção do artigo 123, 3M da Lei 12.670/96, com as alterações produzidas pela Lei 16.258/2017. Inconformado com a decisão monocrática, o contribuinte apresenta recurso ordinário, folhas 141 a 163, reiterando os pedidos apresentados na defesa e enfatizando da nulidade do lançamento por preterição ao direito de defesa, descumprimento de dispositivo legal por ausência de comprovação da infração, que o autuante tão somente apresentou a relação das notas e as chaves de acesso, como se fossem provas cabais das operações interestaduais, alegando que não continha o selo fiscal e que a autuação se deveu à comparação entre a FD e a Cefaz Cometa. A falta de apresentação das notas propriamente ditas fragiliza a comprovação da infração, reitera citando o artigo 142 do CTN e o artigo 83 da Lei 15.614, que o auto deve ser declarado nulo. No item 2, ele reitera a ausência de previsão legal de redução de multa pela falta de selo eletrônico virtual, porque somente, segundo ele, começou a haver previsão de aplicação para a operação sem o selo de trânsito após a Lei 16.258/2017, que ele não tinha dito nada feito. Razão por que deve ser reconhecida a improcedência da autuação por ausência de previsão legal, que é a impossibilidade de cobrança da multa ao destinatário por atipicidade e ofensa ao princípio da legalidade, por imputar ao contribuinte destinatário nas interestaduais penalidade não prevista em lei e que esse devido deveria ser aplicado ao transportador. O julgador de primeira instância rechaçou o argumento, mas carece de respaldo legal, pois cabe à transportadora a apresentação da nota fiscal no posto fiscal para a abolição do selo fiscal de trânsito pelo servidor fazendário, conforme o artigo 158 do decreto 24.569. Alega também o princípio da legalidade e que a autoridade fiscal pretende impor impugnante responsabilidade por conduta não realizada por ela. Que está evidenciado o caráter confiscatório, a exorbitância da penalidade, percentual sobre o valor da operação, que deve ser aplicado o princípio do indúbio pro contribuinte, requer novamente a nulidade ou a improcedência do auto de infração pelas robustas razões de fato e de direito expostas. Requer, por fim, produção de todos os meios de prova, juntado de documentos, realização de perícia técnica, a fim de demonstrar a existência das irregularidades. Processo encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, sendo emitido o parecer número 131/2021, folhas 165 a 169,
sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão condenatória de primeira instância, com os mesmos fundamentos da decisão monocrática. É o relato. Obrigada, conselheira Lúcia. Relato bem pormenorizado, bem explicado. Os termos regimentais, eu passo a palavra para o doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Mais uma vez, renovando os cumprimentos a todos. Como ouvimos aí do relato minucioso da doutora Lúcia, trata-se de um recurso ordinário contra decisão de procedência do auto infração, confirmando a imputação de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada nos exercícios 2014 e 2015, em operações no montante de R$ 329.427,63 e R$ 186.586,26, respectivamente, lançando-se a penalidade específica pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670/96, no valor de R$ 103.602,77. Conforme informações complementares do auto-infração, mediante o cruzamento do banco de dados de notas fiscais eletrônicas emitidas em outros estados com destino ao contribuinte e os sistemas corporativos da Cefaz, em especial o sistema Citran, verificou-se que não foi efetivado o registro de trânsito de diversas notas fiscais eletrônicas de aquisição interestadual. O contribuinte foi intimado para se manifestar sobre a ausência do registro da entrada interestadual das notas fiscais eletrônicas relacionadas no levantamento fiscal preliminar. Em resposta, o contribuinte reconheceu que algumas dessas notas fiscais não foram seladas, mas que também algumas delas não foram recebidas pela empresa, tendo sido acatado quanto a estas últimas, esse argumento pelo autuante, e retirando-se do levantamento essas notas fiscais. E assim, o lançamento já foi feito com base nessa intervenção do contribuinte, tendo sido mantida apenas as notas fiscais efetivamente não seladas e destinadas ao contribuinte. Consta do levantamento fiscal a relação de todos os documentos fiscais, com todos os seus dados essenciais, com destaque para as chaves de acesso. A metodologia de fiscalização ela está amparada no artigo 818 do Regulamento CMS, bem como artigo 9º, parágrafo 4º da Decisão Normativa 49/2011. Já a obrigatoriedade da posição do selo de trânsito, no caso, o registro Cometa ou no Citran, dessas operações interestaduais de entrada, está previsto no artigo 157 do Regulamento do CMS, tanto na sua redação vigente à época, como na redação atualmente vigente. E o contribuinte, no seu recurso, alega inicialmente nulidade do auto-infração por preterição ao direito de defesa, diante da ausência de prova do ilícito. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida essa primeira nulidade suscitada. O auto-infração está devidamente instruído com o levantamento fiscal, constando a relação de todas as notas fiscais eletrônicas com todos os seus dados essenciais, como já foi dito, com destaque para as respectivas chaves de acesso, que permite o pleno exercício da ampla defesa contraditória do contribuinte. Tratando-se de notas fiscais eletrônicas, poderia a recorrente consultar o seu inteiro teor através das chaves de acesso disponibilizadas pelo fisco, sendo desnecessária, assim, a juntada das consultas impressas por parte do autuante. Como dito, são notas fiscais eletrônicas, sua existência ela é somente digital, e, portanto, somente seria possível trazer aos autos a consulta no portal de Nota Fiscal Eletrônica ou a representação gráfica dessas notas fiscais eletrônicas, que seria o DANF, mas não se faz necessário nesse caso, bastando apenas a perfeita identificação, de modo a permitir o contribuinte em verificar esse arquivo eletrônico e, se for o caso, exercer o seu direito de defesa com base nas informações disponibilizadas nos sistemas corporativos. Por outro lado, a técnica de fiscalização de cruzamento de sistemas corporativos disponibilizados ao fisco, ela está amparada, como já foi dito no disposto no artigo 818, cumulado com o artigo 821 do parágrafo 1º do decreto 24.569, também tem amparo na Instituição Normativa 49 de 2011, caracterizando-se ainda esse tipo de metodologia como uma prática reiterada do fisco, também está amparada em reiteradas decisões do próprio contencioso tributário, que também pode ser caracterizado como normas complementares, tudo nos termos dispostos no artigo 100, incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Ao contrário do que alega, a recorrente teve plena compreensão da imputação que lhe foi feita, permitindo-lhe o exercício de maneira ampla e restrita do seu direito de defesa contraditório, como de fato fez, não tendo sido evidenciado qualquer prejuízo a autorizar a decretação de nulidade do auto-infração.
Quanto a essa preliminar, então, entendemos por afastá-la. O contribuinte sustenta ainda nulidade da auto-infração diante da alegação de impossibilidade de imposição de multa por falta de selo virtual ou eletrônico, pois haveria ausência de previsão legal à época do fato gerador e que isso somente teria vindo com alteração posterior do artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.170, pela Lei 16.258 de 2017. No entanto, também quanto a essa alegação de nulidade, também entendemos que deve ser afastada. A obrigação acessória de registrar os documentos fiscais de entradas interestaduais de mercadorias no estado do Ceará está prevista na legislação tributária desde muito antes dos fatos geradores do objeto da autuação. A infração à legislação tributária, no caso, restou devidamente comprovada, pois foi inobservado o disposto no artigo 157 do Regulamento CMS, com a redação vigente à época dos fatos. Como os senhores sabem, o registro fiscal do selo fiscal de trânsito é a obrigação tributária acessória exigível em todas as operações interestaduais de entrada, cuja forma de cumprimento foi evoluindo no decorrer do tempo, acompanhando a transição dos documentos fiscais físicos para os eletrônicos, bem como da progressiva informatização da administração tributária. Inicialmente, essa obrigação acessória era cumprida, de fato, mediante a posição de um selo no próprio documento fiscal físico, quando da passagem de posto fiscal. No momento seguinte, a referida obrigação acessória passou a ser cumprida mediante um registro em sistema do fisco para controle do trânsito de mercadorias interestaduais, que inicialmente denominado era o sistema Cometa. E isso também ainda na realidade do documento fiscal físico, ficando conhecido a partir de então como o chamado selo virtual. Posteriormente, em 2012, foi instituído pelo fisco um novo sistema com a mesma finalidade, denominado de CITRAN, cujo registro passou a ser feito exclusivamente mediante registro eletrônico sem a posição de selo físico do documento fiscal, ainda que este não fosse um documento fiscal eletrônico. Referidos procedimentos estão amparados na legislação tributária estadual, a qual vem evoluindo no decorrer do tempo, mas sem descaracterizar ou inovar a obrigação acessória de registro da mercadoria no controle do fisco do trânsito interestadual delas. Apesar da redação atual do artigo 157 do Regulamento CMS, alterado pelo Decreto 32.882 de 2018, não mais mencionar expressamente o termo selo, permanece válida a constatação de que, para cada registro no sistema corporativo, que atualmente, como já foi visto, é o CITRAN, é atribuída uma numeração de um selo, chamado selo virtual, evidenciando, portanto, que a posição do selo fiscal de trânsito e o registro eletrônico da nota fiscal são equivalentes. Ao contrário do que defende a recorrente, a mera alteração da redação da norma punitiva específica, que é, no caso, o artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670 de 96, ela não teve o condão de alterar a tipicidade da conduta infracional do contribuinte, passando a prever hipótese de sua incidência que antes não estaria prevista na legislação tributária. Na realidade, a referida alteração promovida pela Lei 16.258 de 2017 apenas excluiu a possibilidade de aplicação da penalidade específica à conduta de falta de registro correspondente ao selo de trânsito nas saídas interestaduais, uma vez que à época ainda era exigida essa obrigação acessória na legislação estadual. No entanto, no artigo 157 do Regulamento CMS, sempre restou exigida a obrigação de registro das entradas interestaduais de mercadorias, mesmo após a alteração promovida pelo Decreto 32.882 de 2018, que deixou de exigir referida à obrigação acessória para as operações interestaduais de saídas, o que não é o caso dos autos. Ocorre que, na oportunidade da alteração legislativa da norma punitiva, e visando dirimir eventuais controvérsias acerca da exigibilidade da obrigação acessória para a realidade das notas fiscais eletrônicas, deixou-se expresso no dispositivo legal que o selo de trânsito é considerado como tal, tanto o selo físico, o virtual, assim como o registro eletrônico é ele equivalente. No caso, aqueles que eram feitos no sistema Cometa e atualmente são aqueles feitos no sistema CITRAN. Portanto, plenamente vigente a obrigação acessória prevista na legislação em relação às operações interestaduais de entrada, a qual não restou atingida pela alteração promovida no artigo 157 pelo Decreto 32.882 de 2018, sendo equivocada a compreensão da recorrente de que somente a partir da referida alteração legislativa é que se poderia exigir o registro no CITRAN correspondente ao selo de trânsito. Todos os documentos fiscais que não tiveram registrado o selo de trânsito, no respectivo sistema corporativo do fisco, foram relacionados na planilha de fiscalização com todos os seus elementos essenciais que permitem a sua perfeita identificação e consulta, através das respectivas chaves de acesso. Então, também em relação a essa alegação de nulidade, entendemos que deve ser afastado. O contribuinte traz ainda mais um argumento de que haveria nulidade do auto-infração por impossibilidade de cobrança da multa do contribuinte destinatário nas entradas interestaduais,
porque, no caso, não teria a tipicidade da conduta, uma vez que a autuada seria ilegítima, já que a conduta infracional deveria ser atribuída ao transportador. Não obstante, de fato, no primeiro momento, caber ao transportador da mercadoria, e seja ele o próprio contribuinte ou terceiro, né, no primeiro momento, cabe ao transportador cumprir a obrigação tributária de registro no CITRAN, na entrada da mercadoria no território estadual perante o primeiro posto fiscal, tal fato não afasta a responsabilidade do contribuinte destinatário, né, uma vez que ele continua responsável pela verificação do cumprimento dessa obrigação tributária e, caso não tenha sido observado no decorrer do transporte da mercadoria, e antes do ingresso no seu estabelecimento, caberia a ele providenciar o devido registro desses documentos fiscais no CITRAN. Note-se que a norma punitiva é clara ao definir como infração a conduta de receber, estocar ou depositar mercadoria sem o selo fiscal de trânsito, ou virtual, ou registro equivalente. Portanto, resta perfeitamente caracterizada a adequação da conduta da autuada ao tipo infracional previsto na norma, restando evidenciada a sua responsabilidade pela infração ao receber mercadoria sem o registro no CITRAN, pois essa não se restringe apenas à conduta de transportar essa mercadoria sem o registro. E, ao não providenciar o cumprimento espontâneo da obrigação acessória antes do início da ação fiscal, é sim imputável a consequente penalidade. Por outro lado, verifica-se que decorreu grande período de tempo, desde o início da ação fiscal, desde a conduta infracional até o início da ação fiscal. E conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 158 do Regulamento ICMS, como já foi dito, caberia ao contribuinte destinatário providenciar o registro dos referidos documentos fiscais no CITRAN perante o fisco, caso não tivesse sido realizado no decorrer da operação de transporte. Portanto, esse argumento também de nulidade não há como ser acatado. E aí, no mérito, o contribuinte defende a inclusão, que foram indevidamente incluídas operações canceladas pelos fornecedores, que as mercadorias não teriam sido recebidas pela autuada e que não haveria a obrigatoriedade de selagem de nota fiscal cuja mercadoria não ingressou no seu estabelecimento. Quanto a esses argumentos, primeiramente, cumpre ressaltar que a própria recorrente no decorrer da ação fiscal, em resposta à notificação do autuante, confessou, ainda que parcialmente, a infração autuada em relação a diversas notas fiscais eletrônicas. Por outro lado, também, como já foi dito no início, ainda na ação fiscal, algumas notas fiscais eletrônicas que foram demonstradas pela empresa que por ela não foram recebidas, foram já de plano excluídas pelo autuante, antes do lançamento da penalidade decorrente do auto infração. Portanto, no caso que a gente verifica da defesa e recurso contribuinte, é uma mera negativa genérica de ocorrência das operações, o que não é suficiente para afastar o ilícito tributário, tendo em vista que foram emitidos os documentos fiscais eletrônicos destinados à recorrente. Ressalte-se ainda que estamos documentos fiscais devidamente autorizados no portal Nota Fiscal Eletrônica, com o status verificada, sem qualquer informação sobre o seu cancelamento, e o contribuinte não tendo apresentado qualquer outra prova em concreto no sentido contrário, deve prevalecer, sim, a compreensão de que essas operações de fato ocorreram e foram destinadas e recebidas pelo contribuinte que, portanto, adentraram ao território estadual sem o devido registro de trânsito. Assim, caberia ao contribuinte demonstrar por meios idôneos a não, no caso, ou a não ocorrência da operação, seja pelo prévio cancelamento do documento fiscal antes da saída das mercadorias remetentes, ou mesmo pelo seu registro de recusa do recebimento dessas mercadorias, caso elas estivessem avariadas ou em desconformidade com o negócio jurídico firmado anteriormente, ou decorrente da inexistência desse próprio negócio jurídico. Mas o contribuinte nada trouxe nesse sentido, fazendo apenas alegações genéricas. E, nesse caso, também gostaria de salientar aos senhores que, tratando-se de nossas casas eletrônicas, deveria a empresa registrar um manifesto de desconhecimento da operação ou de sua não realização nos sistemas próprios disponibilizados pelo fisco, em estrito observância do seu dever legal de colaboração com o fisco. Assim, não tendo procedido o contribuinte, não há como se afastar a imputação pela mera negativa geral de inocorrência de operações, quando essa negativa é desacompanhada de qualquer prova robusta capaz de refutar a ocorrência da operação objeto do documento fiscal. Por fim, diante de diversas passagens existentes na defesa nesse sentido, também cumpre registrar aqui na nossa manifestação que a presente autuação não se refere à omissão de entradas ou falta de estruturação de notas fiscais de entrada. Nesse sentido, o contribuinte traz em diversas passagens seu recurso de defesa, mas para que fique claro, aqui trata-se apenas de falta de aposição do selo fiscal de trânsito que corresponde ao registro no sistema CITRAN. Por fim, o contribuinte traz um pedido de perícia,
para que ele alega que deve se destinar a comprovar o retorno dessas mercadorias. No entanto, verifique-se no recurso na impugnação que trata-se de pedido genérico, sem apresentação de contraprova e indicação de qual seria o fato controvertido específico, não tendo assim sido atendidos os requisitos do artigo 93, da Lei 15.614, de 2014, devendo, portanto, ser indeferido na forma do artigo 97 da referida lei. E, finalmente, alega ainda caráter confiscatório da multa. No entanto, verifica-se que a multa foi aplicada nos exatos limites da lei estadual. Ademais, aqui se aplica a súmula 11 do Conselho de Recursos Tributários, que foi aprovada no ano passado, que dispõe que é vedado aos órgãos de julgamento contencioso administrativo tributário afastar ou reduzir multa sugerida em auto infração sob o fundamento de apresentar natureza confiscatória por implicar em devido controle difuso de funcionalidade da Lei 2.670/96. Em síntese, são essas alegações do contribuinte e, nesse sentido, a manifestação, a PGS manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da auto-infração. São as nossas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigado. Obrigada, senhor procurador. Eu passo aqui agora para as discussões do processo. Nós temos aí as preliminares de nulidade, né, arguídas pela parte, pedido de perícia, também em caráter confiscatório, conforme relatada aí pela conselheira Lúcia e suscitado aí também pelo doutor André Carreiro, procurador do Estado. Está aberta as discussões. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Conselheiro Paulo Salles. O microfone, Paulo. Novamente se manifestando, senhora presidente, desculpe, a gente acaba se perdendo um pouco, mas pelo visto aqui, o processo está devidamente instruído, e quanto à alegativa de possibilidade de procedência do auto de infração, afasta essa possibilidade, uma vez que aberto um mandado de ação fiscal, ele tem 180 dias, né, para que essa fiscalização seja realizada. E dentro desse tempo, né, de fiscalização, tem um termo de intimação que é exatamente para sanar essas pendências de notas fiscais, vamos dizer assim, que haja dúvidas na relação dessa planilha, para que ela não seja autuada. E é o que, então, essa abertura de prazo ele é realizado, é dada essa abertura de prazo para que o contribuinte exatamente converse com o fiscal para que seja saneada essa fiscalização e seja realizada da melhor maneira possível. Essas são as minhas considerações. Então, de antemão, eu sigo sigo o pensamento do senhor procurador, doutor André. Ok, conselheiro Paulo. Conselheira Lúcia, relatora. Senhora presidente, só ratificando que o contribuinte tem a opção de fazer 3 manifestações no portal da nota fiscal eletrônica. Cada manifestação é um evento dentro da nota, que vale a última manifestação. Ele pode fazer uma manifestação negativa, negando a operação, pode fazer uma manifestação ratificando a operação. Inclusive, fazer a manifestação dizendo que desconhece a operação. Então, no presente caso, ele poderia ter tomado qualquer uma dessas medidas, no intuito de lidir a autuação, ser resolvido anteriormente, antes da ação fiscal. Ok? Ok, conselheira Lúcia. Aqui na sequência, conselheiro Augusto. Presidente, eu acho que a gente tem que logo pontuando, para a gente tratar de forma objetiva, a gente tratar pelo menos afastando logo essas nulidades, tá certo? E aí eu queria já me posicionar sobre as nulidades que ele trouxe. Sim. Ele traz uma nulidade por cesseamento ao direito de defesa, tá certo? A ausência de dispositivo legal e não comprovação da infração. Eu entendo, presidente, que não houve nenhum cesseamento ao direito de defesa. Na verdade, há muito no processo, é uma troca de informações entre a fiscalização e a empresa, certo? A empresa em nenhum momento foi tomada de surpresa,
Os documentos estão todos contidos dentro do processo, com chave de acesso, com todas as... que dá para a empresa, sim, de trazer outros elementos. Ela não traz. Quanto à parte de nulidade por ausência de previsão legal, também eu entendo que deve ser afastado. Nós temos o artigo 157, 158 do decreto 24569. A penalidade também está contida no artigo 123.3m da lei 12.670. Porém, eu acho que a redação é a mesma vigente da época do fato gerador, certo? Então, não havendo também nenhuma mudança de percentual de multa em relação à selagem para as operações de entrada interestadual. Na verdade, o que houve, tá certo, é só uma retirada da obrigatoriedade da selagem das notas fiscais de saída, certo? E o terceiro item que eu me lembro de nulidade que ele traz é em relação à ilegitimidade passiva, tá certo? Ela entende que o destinatário não tem tipicidade. Na visão da defesa, seria o transportador único capaz de agir de acordo com a conduta. Entretanto, a conduta está bem tipificada e quando uma empresa recebe, estoque ou deposita mercadoria de operações interestaduais acompanhada de documento fiscal sem o selo de trânsito, ou virtual, ele faz a conduta que está contida na infração. E, por último, o caráter confiscatório também tem a súmula 11 e o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614, que veda ao julgador afastar a aplicação de normas sob fundamento de constitucionalidade. Nessas nulidades, em todas eu afasto. Esse é o meu pensamento. Obrigado, presidente. Ok, conselheiro Augusto, na ordem aqui, dando sequência às discussões, conselheiro Hernani. Presidente, eu só queria comparar esse com o outro, o primeiro lá da PagMenos. Esse contribuinte pede a perícia, folha 16 e 34, pede a perícia, dizendo que tem notas fiscais que não foram recebidas, né, não entraram no estabelecimento. O anterior lá, o primeiro da PagMenos, tinha a mesma situação. Embora que ele tenha dito também que tenha notas canceladas, né? E esse aqui só fala de pedir a perícia para mostrar que existem, para descobrir, né, que existem notas fiscais que não foram recebidas, não ingressaram no estabelecimento. Então, por que não conceder também essa perícia para poder isso ser comprovado? Conselheiro Hernani, porque eu acho que há uma pequena diferença aí entre esse processo e o da PagMenos, porque no processo da PagMenos, o argumento da parte foi de que não tinha sido apreciado pelo julgador singular esse pedido de perícia. Tá. No presente caso, o pedido foi apreciado, né, e não foi acatado. A conselheira Lúcia pode esclarecer melhor se realmente foi exatamente isso, para esclarecer aí para o doutor Hernani? Sim, conselheiro Augusto. Presidente, a outra diferença é que no processo da PagMenos, a empresa traz as notas fiscais, ela disse, olha, essa nota, aquela e aquela outra. Ela identifica, esse aqui, ele não identifica nada. Na verdade, a ação fiscal, ele responde à empresa. Diz, olha, tem umas que não foi recebida, aí a fiscalização retira. Então, na verdade, é uma defesa genérica. Você pediu uma perícia sem elementos de prova, nenhum indício, porque se a empresa trouxesse pelo menos de forma indiciária, está aqui, exemplo de 4 notas, certo? E aí traria aquela dúvida, certo? Então, dentro desse pensamento é que eu acho que também o pedido de perícia ele foi de forma genérica, né? Era só isso, doutor Hernani. Ok. Nós vamos votar o pedido de perícia, aí o doutor Hernani também pode apresentar sua manifestação com relação a isso, né? Quis só ressaltar aqui, doutor Hernani, que as situações são um pouco diferentes, certo? Okay. Conselheira Lúcia gostaria... Oi, doutor Hernani. Essa é uma dúvida que eu tinha. Eu também percebi que no final, nos pedidos, não tem o pedido de perícia, só no corpo da defesa. Certo. Doutora Lúcia, gostaria de complementar suas informações? Ele não só o faz de forma genérica, como ele não apresenta nenhum indício. E no início da ação fiscal, antes do auto de infração, ele se manifesta
dizendo que algumas notas não recebeu, e essas notas são retiradas do levantamento fiscal. Após o auto, na sua defesa, além de falar de forma genérica e tentar atribuir a outrem responsabilidade que seria dele, como está perfeitamente tipificado, ele não traz nenhum indício de que realmente, e a julgadora singular enfrenta pontualmente cada um dos itens assinalados na defesa. Certo? Ok. Senhores, acredito que o processo já está maduro para a votação, né? Eu vou dividir aqui a nossa votação entre as preliminares, o pedido de perícia, a gente vai pela sequência. Conselheira relatora, com relação à nulidade por cerceamento ao direito de defesa, sob a alegação de que o fiscal só apresentou a relação das notas fiscais, como vota, conselheira? Afasto o pedido de nulidade, porque o auto está perfeitamente consubstanciado e, por ser uma nota eletrônica, por si só, basta a chave da nota eletrônica para você visualizar o documento e ter todas as informações. Ele teve acesso a todas as informações constantes no auto de infração. Eu afasto, senhor presidente. Ok. Algum voto em sentido contrário? Então, afastada a nulidade. Com relação à nulidade por ausência de previsão legal para imposição da multa por ausência de selagem virtual, de selo virtual, como vota, conselheira? Eu afasto, senhora presidente, porque na tipificação da infração já tem sido receber, estocar ou depositar, e no artigo 123.3m está claro descumprimento de obrigação acessória pela falta de aposição no selo ou registro equivalente. Ok. Algum voto em sentido contrário? Então, afastada também a preliminar de nulidade. Com relação à nulidade por imposição da cobrança ao destinatário e legitimidade para a cobrança do tributo, como vota, senhora conselheira? Afasto esse pedido de nulidade, porque o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte destinatário, conforme está tipificado na infração. Receber, estocar, depositar mercadoria, seu selo fiscal de trânsito. O transportador tem a obrigação de parar no posto fiscal de divisa e apresentar o documento, mas não desobriga o sujeito passivo da verificação da obrigação, porque esse registro pode ser feito posteriormente, conforme o artigo 157 e 158 do regulamento do CMS. Ok. Algum voto em sentido contrário? Então, afastada também essa preliminar, afastadas as preliminares. Nós temos aqui um pedido de perícia. Com relação ao pedido de perícia, conselheira, como vota? Afasto, senhora presidente, porque o pedido foi formulado dentro da defesa, de forma absolutamente genérica, sem indício, sem nenhum elemento probatório que o embasasse. Algum voto em sentido contrário? Presidente, eu só acrescento o que a conselheira falou, o inciso 97.3, que fala que os elementos constantes no processo são suficientes ao meu convencimento. Tá certo? Ok. O tecido genérico e os elementos são suficientes ao nosso convencimento. Era só essa Concordo plenamente, conselheira Augusto. Muito obrigada. Então, afastado, com fundamento no artigo 97, 1 e 3 da Lei 15.614. Afastado o pedido de perícia, por unanimidade também. Com relação ao caráter confiscatório, algum voto? Como vota, conselheira? Afasto, considerando que temos a súmula 11 do Contencioso Administrativo Tributário, que veda ao julgador fazer qualquer juízo de valor acerca dessa matéria. Ok. Complementando aqui o parágrafo 2º do artigo 48 da 15.614, não é isso? Como fundamento. Exatamente. Algum voto em sentido contrário? Ok. Então, dando seguimento agora em relação ao mérito, conselheira? Voto, me acostando à decisão do juiz singular, pela procedência do auto de infração, penalidade do artigo 123, inciso 3, letra M, do regulamento do CMS. Algum voto em sentido contrário? Conheço. Então... Desculpe, da Lei 12.670/95. Ok. Conhece do recurso, né? Sim, nega provimento. Peraí, doutor Augusto, vou dizer a decisão, calma. Estou dizendo era o voto da conselheira Lúcia, né? Conhece o recurso para negar-lhe provimento
e o meu voto é pela procedência do auto de infração. Ok, obrigada. Bom, então, processo de número 2865/2019, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, resolve afastar as preliminares de nulidade, afastar o pedido de perícia com esteio no artigo 97, 1 e 3 da Lei 15.614, afastar o argumento de caráter confiscatório da multa, com esteio no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614, como é? Me atrapalhei aqui, 15.614 de 2014, e no mérito, conhecer do recurso, negar provimento, mantendo a decisão de procedência da autuação nos termos do voto da relatora e da manifestação do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é a decisão para o processo. Dando seguimento aqui, concluindo nossa sessão de hoje, nós temos o processo, recurso de número 5882/2017, auto de infração 2017-14465, que tem como recorrente a empresa PH Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, conselheiro relator, doutor Micael Pinheiro de Oliveira, indicação aqui de julgamento da primeira instância pela procedência da autuação, e sugestão aqui da Assessoria Processual Tributária de parcial procedência da autuação. Passo a palavra para o conselheiro doutor Micael Pinheiro para fazer o seu relato. Algum problema, doutor Micael? Presidente, eu peço desculpas porque eu estou numa máquina aqui hoje que está muito lenta, não é a minha máquina usual, por isso que eu estou entrando aqui com outro aparelho para ficar em subcelência. Não sei porque a máquina, por diversas vezes... Só um segundo. Ok. Podemos dar início ao seu relato, doutor Micael? Só um momento, presidente. Sim. Pronto. Só pegar aqui, presidente. A máquina deu pane hoje, era às 11 horas, o teclado não funcionava mais, tive que trocar o aparelho e aí, enfim, a gente vai aqui, vamos dar. Mas vamos lá. Conforme anunciado pela presidência, trata-se do auto de infração de processo 1/5282/2017, do recorrente PH Comércio Derivado de Petróleo, recorrido celo de julgamento de primeira instância, cujo auto de infração tem o seguinte relato: falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada em operações ou prestações tributadas pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido e o contribuinte deixou de escriturar no expédio fiscal no período de 2012 a 2013, notas fiscais de entrada de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, no valor de R$ 1.406.643,38. O agente do fisco, então, apontou o artigo 127 do decreto 24569 e sugeriu como penalidade aquela inserida no 126 da Lei 12.670 de 96, alterado pela 13.418 de 2003, com multa no montante de R$ 104.644,34. O contribuinte, então, protocola impugnação, o que faz as folhas 26 a 29 dos autos, dos quais eu peço licença para citar somente no recurso ordinário, e o processo, então, caminha para a cela de julgamento, cujo o julgamento é pela procedência da ação fiscal, conforme folhas 31 a 35 dos autos. E resignado, então, com a decisão de primeira instância, o recorrente protocola seu recurso ordinário, onde aduz, em grande parte, tal qual como na impugnação, que o auto de infração diz respeito a notas fiscais
ingressadas na empresa autuada no mês de dezembro de 2012 e que, por erro de processamento, até hoje nunca foi esclarecido todas as operações porque elas encontravam-se devidamente registradas em sua escrita fiscal e contábil, o que impõe aí, pelo menos, a aplicabilidade da minorante do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, pela redação, então, vigente à época. O processo, então, caminha para a célula de assessoria processual tributária, que, ao final de um extenso parecer, opina para que seja declarada a parcial procedência da autuação, sugerindo, pelo conhecimento do recurso ordinário, para dar-lhe parcial provimento. Segundo o parecerista, né, ele coloca aqui, já faz, inclusive, a memória de cálculo de acordo com a nova legislação. Ele aplica aqui a 123.8L, da Lei 12.670, aplicando a alíquota de 2%, com o valor de limite da multa a R$ 2.836. E aí ele elenca já o valor no total de R$ 4.253,81 no ano de 2012 e R$ 3.189 no ano de 2013, totalizando, então, uma multa no valor do auto de infração de R$ 7.442,81. O processo, então, caminhou para o julgamento aqui na terceira Câmara, onde estávamos presentes, dos que estão aqui na composição atual, eu e doutor André, né? Naquela sessão, presidente, eu recebi aqui o arquivo que estava faltando juntamente com a decisão. Só que me parece, presidente, que falta uma página que eu não vou conseguir ler lá agora, né, porque está faltando naquele documento, que eu só pude perceber agora, presidente, que o arquivo que estava faltando era justamente a decisão que nós proferimos na terceira Câmara, que era uma decisão de enviar o processo para a perícia, para atestar justamente isso que o contribuinte está dizendo. Eu acho que eu tenho isso, viu? Ô, doutor José Augusto, se tiver, porque... Eu vou procurar aqui, mas eu tenho a impressão que eu tinha pego isso aqui. Mas veja, é porque assim, no documento que estava no WebDrive, tem a primeira folha das decisões e quando vai para a segunda folha, acredito eu, que é o teor, onde está a decisão desse processo, ela não está, já vai para uma terceira folha. E aí, mas de toda forma, presidente, naquela situação, nós encaminhamos o processo para a perícia, né? Essa foi uma decisão que, da minha lavra, inclusive, o processo estava distribuído para mim, né, esse mesmo processo, e naquela ocasião nós julgamos, na terceira Câmara, por enviar o processo para a perícia, para que se fosse verificado se as notas de fato estavam ou não lançadas na contabilidade para fins de aplicação do 126 parágrafo único, ou seja, a redução a minorante da penalidade, né? E naquela ocasião a perícia retornou atendendo ao pedido feito pela terceira Câmara, e no laudo pericial, que consta as folhas 54 e diante, a célula de perícia recebeu as documentações do contribuinte, recebeu toda a escrita contábil do contribuinte e relacionou aqui todas as notas fiscais por competência que haviam sido escrituradas na contabilidade. Ao passo que também verificou que existia outro conjunto de notas que não estava escriturado na contabilidade do contribuinte. E por isso, pelo menos por uma decorrência lógica, pelo menos do que nós decidimos na terceira Câmara, naquela ocasião, não estariam aí suscetíveis à aplicação da redução da penalidade do 126 parágrafo único. Então, o parecerista foi muito zeloso ao colocar o conjunto de notas fiscais não escrituradas pela contabilidade, que dá em torno de R$ 193.234,08, e colocou também o montante de notas fiscais escrituradas pela contabilidade,
no valor de R$ 853.409,30. Nós não colocamos aqui, presidente, naquela ocasião, já para ser feito o cômputo do cálculo, porque, acredito eu, o doutor André também tem uma memória muito boa, pode ser que naquela época nós não queríamos engessar a decisão que viria da célula de perícia, porque o comando naquele momento era só de entender o que estava escriturado ou não. Porque, no nosso entender, logicamente, naquela época, aquilo que estava escriturado iria para a redução do 126, parágrafo único. Aquilo que não teria redução. Então, a gente não pediu para fazer esse cálculo também, mas, por via de consequência lógica, acredito eu, que deve ser o próximo passo, se esse for o entendimento dessa Câmara. Então, presidente, o processo retornou da perícia com essas informações, e então o processo aí também é devolvido a essa Câmara, por coincidência, acredito que até por uma consequência lógica, até para que a decisão fique mais fundamentada, foi distribuído para mim, que fui eu que enviei para a perícia naquela ocasião, né? E o processo está aqui de novo, retornando para que nós demos continuidade ao julgamento. Então, esse é o relato, presidente, e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Peço desculpa mais uma vez por essa troca dos dispositivos aqui, porque, infelizmente, eu tá bem complicado aqui. Acontece. Só a título de informação, eu verifiquei realmente, doutor Micael, conforme o senhor disse, nos documentos que foram acostados hoje mesmo, porque estava faltando essa ata, mas depois a Ana Paula, da secretaria, ela conseguiu inserir no WebDrive, né, a ata da 18ª sessão, ocorrida no dia 24/9, onde a terceira Câmara, o que ficou discutido, conforme você relatou aí, muito bem relatado, foi a discussão sobre a aplicação do parágrafo único do artigo 126, que, à época dos atos infracionais, dava uma minorante com relação se as mercadorias tivessem sido escrituradas nos registros contábeis. E aí a Câmara, pelo que eu pude me entender aqui da ata que foi acostada, pediu para que encaminhou a perícia para que ela verificasse quais os documentos que estavam registrados. Pelo menos foi isso que eu pude concluir da documentação que foi acostada. Se o doutor Augusto quiser complementar mais alguma informação antes da manifestação do doutor André Carreiro, só se for complementar essas informações. Não, presidente, exatamente, eu tinha lido até isso, mas pensei que eu tinha trazido porque eu não estou conseguindo. Eu tive medo de entrar no meu da Cefaz, que estava lá. Tudo bem. Mas o que eu tinha visto era só isso, tinha um encaminhamento para a perícia, não tinha sido feito o julgamento, acho eu, com o doutor Micael, para ver se, mesmo com 1%, ainda é mais vantajoso, ou 1% ou 2%, porque tem a limitação do ofício. Eu acho que por isso que não decidiram. Isso, ok. Então, nos termos regimentais, eu passo aqui a palavra do procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Como muito bem relatado, é um processo que retorna da perícia para ser retomado o julgamento do recurso. E, na espécie, tratando de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, em que constatou a falta de escrituração na escrituração fiscal digital de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte de operações sujeitas à substituição tributária, nos exercícios 2012 e 2013, no montante de operações não escrituradas de R$ 1.046.643,38, tendo sido aplicada a penalidade específica pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, 3G, acumulado com o artigo 126 da Lei 12.670, de 96, correspondente ao montante de R$ 104.664,34. Conforme informação dos complementares do auto de infração, mediante confronto da escrituração fiscal digital do contribuinte com o sistema corporativo do fisco, verificou-se que não foram escrituradas diversas notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias no livro respectivo constante da FD. No levantamento fiscal também consta a indicação de todas as notas fiscais não escrituradas no exercício fiscalizado, constando ainda seus elementos essenciais, em especial as respectivas chaves de acesso. O contribuinte decorrer da ação fiscal foi intimado para justificar
as notas fiscais eletrônicas destinadas a ele e não escrituradas na EFD, no período fiscalizado, apresentou resposta refutando a infração. Contudo, o autuante verificou que as justificativas apresentadas se deram com base na sua FD retificada após o início da ação fiscal, e assim não poderiam ser consideradas para fins de verificação e para afastar a infração da legislação tributária. Também é a mesma metodologia comparativa de dados dos sistemas corporativos, amparado no artigo 818 do Regulamento do ICMS, bem como na Instituição Normativa 49, 2011, né, obrigação tributária acessória prevista no Regulamento do ICMS, em especial o artigo 269 seguintes. E julgando, o processo ele foi julgado integralmente procedente na primeira instância, tendo sido interposto o recurso ordinário pelo contribuinte. Uma vez submetido esse recurso a julgamento perante a terceira Câmara de Julgamento, na sessão do dia 24 de setembro de 2020, foi convertido esse julgamento em diligência pericial para verificação se as notas fiscais eletrônicas estavam escrituradas nos livros contábeis. Confesso que eu só tive acesso a essa documentação realmente na data de hoje. Eu entrei em contato com a nossa secretária Vládia para que incluísse no WebDrive, mas chama a atenção que na ata de julgamento não consegui identificar a referência ao presente processo para verificar quais matérias teriam sido deliberadas naquela primeira oportunidade. Consta a referência à data da sessão no despacho de encaminhamento do relator para a perícia, mas no próprio corpo da ata só constam 2 processos que teriam sido julgados naquela ocasião. Não sei se o documento está incompleto, mas vamos adiante aqui na nossa manifestação. E o contribuinte, no seu recurso, ele se limita unicamente a um aspecto, né? Ele não refuta mais a ocorrência da infração, ele apenas sustenta que grande parte das operações que foram objetos do auto infração referem-se a notas fiscais que teriam ingressado de operações de mercadorias ingressadas no seu estabelecimento em dezembro de 2012 e que, por um erro não identificado, elas não foram escrituradas no livro fiscal correspondente da FD. Mas, todavia, essas operações que, segundo ele alega, por um erro lá de sistema da empresa, não ficaram devidamente escrituradas na sua FD, elas, por outro lado, estariam devidamente escrituradas nos seus livros contábeis e que, portanto, isso autorizaria a aplicação da atenuante prevista no parágrafo único do artigo 126, vigente à época dos fatos geradores. E, segundo o laudo pericial, a gente, como foi já descrito pelo relator, realmente foi constatado que diversas notas fiscais eletrônicas objeto da auto-infração estavam devidamente escrituradas na contabilidade da recorrente. Essas notas fiscais correspondem a um montante de operações no valor de R$ 853.409,30, ficando sem escrituração na FD e na contabilidade um montante de R$ 193.234,08. Assim, só um minutinho, presidente, só conferir com a informação aqui para poder concluir aqui a nossa manifestação. Pois bem, retomando aqui. Então, André, cortou um pouquinho aí, falhou a sua câmera, a sua fala. Pronto, eu retomo aqui. Como já foi dito, o laudo pericial realmente comprovou que, na verdade, a maior parte, pelo menos em termos numéricos, dos valores das operações consideradas na auto-infração, eles estavam devidamente escriturados na contabilidade. Assim, eu entendo que, no caso, apesar do contribuinte entender e solicitar o reenquadramento para essas operações, para aquela penalidade prevista à época no parágrafo único do artigo 126,
por se tratarem de operações sujeitas a recolhimento prévio de substituição tributária, e aí, na época, havia tanta referência à escrituração contábil, e para essa situação havia uma previsão de 1%, mas eu entendo que, no caso, como existe uma penalidade específica, independente da natureza da obrigação, que na época também existia um atenuante, que é a do 123.3G, que na época dizia que se esses documentos fiscais estiverem devidamente escriturados na contabilidade, se cobraria a multa equivalente a 20 ofícios por documento fiscal. Então, entendo que, na realidade, o reenquadramento, e até por ser mais específico e também mais benéfico ao contribuinte em relação às operações, é referente à aplicação da redação vigente à época do 123.3G, com atenuante de 20 ofícios para cada documento fiscal devidamente escriturados na contabilidade. E aí passa aqui a tecer breves comentários sobre a manifestação à época da assessoria fiscal tributária, que é prévia à realização da perícia, mas apenas reflete o entendimento que alguns tinham à época, e alguns aqui já manifestaram no julgamento dos processos anteriores, acerca da possibilidade de aplicação de uma penalidade mais genérica, que seria do 123.8L. Mas esse caso é bem interessante de ser examinado, uma vez que não se pode se entender pela sua aplicação sobre a justificativa do artigo 112 do CTN, sobre o fundamento de existir uma meia dúvida. Né? O 112 do CTN ele não comporta esse entendimento de uma meia dúvida quanto à capitulação legal do fato. Eu não posso entender apenas em relação aos documentos fiscais escriturados na contabilidade que se aplica o 123.3G com redação à época, que era uma penalidade, sem dúvida, mais benéfica, de 20 ofícios por documento fiscal, e, no restante, entender que se aplica o 123.8L, porque seria até uma incoerência jurídica você aplicar duas penalidades para uma mesma infração. Então, isso, inclusive, reforça o nosso entendimento, com todas as vênias aos que compreendem esse sentido contrário, que, pelo princípio da especialidade, de fato, deve ser aplicado o 123.3G, e, em relação os documentos fiscais escriturados na contabilidade, aplicar o 123.3G com a redação vigente à época dos fatos, uma vez que a redação atual em relação a esses documentos não seria mais benéfica ao contribuinte, não sendo possível aplicar essa retroatividade com base no 106, inciso 2, a linha C do CTN. Por outro lado, em relação àqueles documentos que não estão escriturados na contabilidade, e aí sim permaneceria a penalidade com a redação atual da Lei 16.158 de 2017, porque é mais benéfica ao contribuinte, que prevê a pena correspondente a 10% do valor da operação, que é, sem dúvida, mais benéfica do que a prevista à época, que era correspondente a uma vez ao valor do imposto. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para dar-lhe parcial provimento, para julgar parcial procedente o auto de infração, aplicando a penalidade do artigo 123.3G, com a redação vigente à época, para cada uma das notas fiscais que estão escrituradas na contabilidade contribuinte. De fato, o laudo pericial não fez esse levantamento do quantitativo de documentos, mas pela planilha, o relator tem condição de fazer essa contagem, já que foram feitas planilhas distintas. Na verdade, são planilhas sequenciais, tem como se contar a quantidade de documentos fiscais contemplados na situação e aí fazer a aplicação das 20 ofícios por cada documento fiscal. E em relação àqueles que não estão escriturados, aplicar aí sim a redação atual e mais benéfica, de caráter retroativo, com as alterações da Lei 16.158 de 2017. Não sei se me fiz claro na compreensão dos senhores, mas, em síntese, são essas as nossas considerações, e caso necessário algum esclarecimento adicional, nós nos manifestamos no decorrer das discussões. Obrigado. Ok, doutor André, só fiquei com dúvida com relação à sugestão da PGE, ao entendimento da PGE com relação às notas não escrituradas. Caso não escrituradas na contabilidade, vai se aplicar a penalidade específica do 123.3G com a redação atual, alterada da Lei 16.158, que correspondente a 10% do valor da operação. Ok, senhores, está aberta as discussões, doutor Augusto. Está sem som, doutor Augusto. Obrigado, doutora Helena. Bom, eu estava olhando os cálculos, doutor Micael, só de um mês, aí 800 e poucos mil de um mês.
se for aplicar, a maioria das coisas está exclusivamente em um mês. Se for aplicar a penalidade de 1%, vai dar bem superior a 2% limitado a 1.000 FIIs. Quer ver? Você depois faça os cálculos. Certo? Então, a pergunta é 21 FIIs e as outras 126. Se a gente comutar isso, não vai ultrapassar as 1.000 FIIs também? Então, será que a gente pode fazer isso? Então, eu entendo que aqui é aplicável, se for olhar se juntar e se fizer tudo no 123.8L, tá certo? Se está aplicando o mais benéfico para o contribuinte. Certo? Porque se você for aplicar no parágrafo para que está escrituradas, certo? Me parece que essas notas são todas da Petrobras, é isso, doutor Michel? Do Micael. Então, era uma pergunta. Uma parte sim, doutor Augusto. Era uma pergunta que a gente tinha que fazer quando foi para a perícia, que não foi feito, se os impostos tinham sido retidos ou recolhidos, que era para poder colocar no parágrafo único, tá certo? Eu não vi essa resposta. Estão escriturados na contabilidade, mas as da Petrobras eu não tenho dúvida. Se tiver de outros contribuintes, eu já fico em dúvida se foi recolhido o imposto, porque o parágrafo único do artigo 126, ele tem o CAPT, ele condiciona a que esteja escriturado, mas também condiciona ao pagamento. Né? É porque esse pagamento já é feito quando dá entrada, né? Não, eu não estou questionando, eu estou só questionando porque, às vezes, eu não tenho essa certeza se vem de uma empresa que não é muito correta, que não reteve, não tenho essa... Se é uma Petrobras, eu não tenho dúvida disso, era só essa... Então, era só esse meu pensamento. Eu quero escutar os demais aí. Senhora presidente? Ok. Conselheiro Paulo? Pelo que eu estou vendo, se trata de um derivado de petróleo, é um posto de combustível, que trata de venda de combustíveis. Se for compra de gasolina e óleo diesel, esse imposto é retido na refinaria, na petróleo, na Petrobras. E se for álcool etílico, hidratado combustível, aliás, ele é retido nas distribuidoras. Como nós só temos, trabalhando atualmente com 3 ou 4 distribuidoras, com certeza esse imposto também foi recolhido por substituição tributária. Portanto, pouco se tem de insegurança em relação a essas operações de compra de combustíveis. É por isso que, presidente, aqui, o meu sentimento no processo, quando da última decisão, era no sentido pelo menos é o meu entendimento particular, né, da aplicação do 123.8L, né, da forma como a perícia fez, doutor Augusto. Para aquelas que estão escrituradas, né, aplica-se a redução, e para aquelas que não, aplica-se porque também não poderíamos pegar o melhor dos dois mundos, né? 123.8L para aquelas não escrituradas, porque vão na regra geral. Então, presidente, eu acredito que, em suma, em apertada síntese, o laudo pericial foi muito claro e eu acredito que eu pretendo segui-lo, no sentido de aplicar, mais uma vez, aplicar a redução da penalidade para aquelas notas que, obviamente, foram constatadas pela perícia, que foram contabilizadas na escrituração do contribuinte, e para aquelas que não, aplica o 123.8L. Presidente, esse é, pelo menos, o meu entendimento. Vou aguardar os debates, nos casos não tenha mais, pelo menos esse é o meu entendimento final. Então, deixa eu só ver se eu alcancei aqui, doutor Micael. Para as notas fiscais não escrituradas, o senhor entende pela aplicação do artigo 123.8L. Isso. Para as notas fiscais escrituradas na contabilidade, o senhor entende pela aplicação da minorante prevista no artigo 126, parágrafo único? Exato.
É isso? Exato. Ok, senhores, aberto para as discussões. Presidente, pela ordem, eu não ouvi ainda a discussão Sim, doutor sobre André. nossa manifestação, que aí o que o doutor Micael está propondo é você segregar a aplicação do regime do 123.3G, com atenuante do 126, parágrafo único, com o regime da penalidade do 123.8L. Mas, na realidade, se os senhores verificarem a planilha, é em torno de 100 notas fiscais que estão na situação de escrituradas. Se aplicássemos a multa de 20 UFIS por essas 100 notas, em torno de 100 notas, considerando a UFIS na data de hoje, que seria em torno de R$5, um pouco mais, não chega a 6, mas fazendo essa conta por 5, apenas para arredondar, em relação a essas notas, seria uma multa de R$10 mil. Mas, por outro lado, em contrapartida, para que se tenha coerência na aplicação da norma punitiva, inevitavelmente, somente se pode aplicar para as notas não escrituradas na contabilidade a penalidade específica do 123.3G. Né? Eu não tenho como aplicar, ainda que por regra de atenuação, duas penalidades para uma mesma conduta infracional sobre o argumento de haver dúvida. Né? Se há dúvida, eu devo escolher uma ou outra, eu não posso aplicar as duas. Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer e ouvir as considerações dos senhores. Doutor Micael, colega, você deixa eu me posicionar aqui, porque eu estava olhando. Se for aplicado, doutor Micael, do jeito que você estava pensando, o contribuinte, ele vai pagar 8 mil e pouco do primeiro, 8.534, mais 3 mil e poucos reais das não escrituradas. Certo? Dá 12 mil. No parecer, salvo engano, parecer, ele vai pela 7.442. Então, aquele mesmo sentimento que eu estava lhe dizendo, que eu estava sentindo, tá certo? Que se aplicado, tá certo? As 20 UFIS que o doutor André coloca, ou o 8L ou o 123, o 8L com parágrafo único, se for 8L com parágrafo único, é pior para o contribuinte, juntando os dois, tá certo? Se eu aplicar separando a que está escriturada, e, Augusto, por que é que você tem essa certeza? Porque só um mês tem 1% de 800 e pouco, dá 8 mil reais, só um mês. Quando você junta as outras, tá certo? Você vai encontrar um valor que dá em torno de 12 mil reais. Independente da análise econômica, o que é mais conveniente juridicamente? Juridicamente é o seguinte, se eu defendo a mais benéfica, tá certo? E aí eu defendo a mais benéfica, e tenho esse entendimento, eu não vou defender 1% quando o meu 2% com limitador de 1.000 FIIs dá menos, tá certo? Do que o 1%. Vamos lá, 1% de 800 dá 8 mil reais. O meu limitador de 2% vem me dizendo que é 3 mil, ou é 4. Eu estou mutando uma empresa, tá certo? Indo para uma mais benéfica, entre aspas, que supera se eu aplicar uma penalidade que eu entendo que é mais benéfica, que é a 123.8L. Então, nesse sentido, doutor Micael, já tinha feito mais ou menos os cálculos, tá certo? E aí você pode, se você quiser, a gente faz isso bem. Mas aí, doutor Augusto, seria então a 123.8L para tudo? É isso? Para tudo, né? Para tudo. Assim. Porque se você aplicar para uma. E só naquelas que não faz sentido. Quando você junta a infração e a outra, tá certo? Você vai superar o valor que se você aplicar só uma. Ok. Doutor Micael, me permita, é porque a doutora Lúcia, a conselheira Lúcia pediu aqui a palavra já, então só na ordem aqui, depois eu lhe passo a palavra, tá bom? Doutora Lúcia? Obrigada, senhora presidente. Não, mais uma vez, reiterando,
que nós temos uma penalidade específica. Entendeu? Só. Ok. Mais algum conselheiro deseja manifestar-se? Presidente, só para mim, Sim. eu não tinha falado da outra vez, é o artigo que diz assim, deixa eu só pegar aqui, por favor, um minutinho, que eu tenho aqui a... Deixa eu pegar. Então, Um minuto, presidente, enquanto eu... Então, pelo que eu estou entendendo, a gente está entre o 123.8L e a minorante do 126, é isso? Isso. Só um minutinho, presidente. E presidente, se permite, a nossa proposição... E o 123.3G, né? Isso, da redação Procuradoria. Sim. É 20 o FIS, o documento fiscal. Exato, exato. Que também dá para ser aplicado também, não tem... Bom, Luiz, eu queria, quando eu falo do artigo 126, do 123.8L, e aí eu sempre trago essa redação. A escrituração prevista, é o 276G. A escrituração prevista nessa seção substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros: registro de entrada. Certo? Então, senhores, toda a vida a gente já discutiu muito esse 8L e o 3G. Ora, se vem um artigo e diz, olha, a escrituração fiscal digital substitui os seguintes livros: registro de entrada, registro de saída, registro de apuração. Certo? Eu não tenho dúvida que existe o livro dentro do... Existe. Mas a escrituração fiscal digital, ele é um arquivo eletrônico? Também é. A especificidade também existe. Existe dúvida? Existe, porque existe autoinfrações, senhores, e a dúvida não é só do aplicador da lei, não. O aplicador da lei, se vocês procurarem e fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar várias autoinfrações antes de 2017 com esse sentido. Então, essa especificidade que as pessoas defendem, tá certo? Ela é relativa. E tem outra, vamos lá para outro assunto. Se ele substitui, cadê o livro de entrada eletrônica? Não tem, só vem em 2017 e só na penalidade. Ele não, no capítulo do livro, não foi criado o livro eletrônico, tá certo? Então, a gente tem que tratar as coisas dentro. Era só para trazer isso, porque quando eu defendo nesse sentido. Então, eu acho que cabe as duas, poderia se caber as duas. Agora, dentro do 276G, ele diz que a escrituração fiscal substitui. E se substitui, é ela que a gente está olhando. Essa é a minha... Ok, senhores. Bom, nós temos uma discussão aí que para acerca da aplicação da penalidade. Temos a sugestão aqui da Procuradoria-Geral do Estado pela aplicação do 123.3G. Temos a sugestão pela aplicação do artigo 126, considerando tratados de mercadoria sujeita à substituição tributária, e a aplicação do parágrafo único do artigo 126, a minorante. E temos aí a aplicação do artigo 123.8L, que, segundo alguns conselheiros, também seria aplicável ao caso. Só lembro que, no caso de dúvidas, o conselheiro pode pedir vistas para afirmar o seu convencimento. Se não tiver dúvida, podemos seguir com a votação. Ok? Mais alguma colocação, alguma discussão? Então, senhor conselheiro relator, como vota? Presidente, dadas as discussões, eu acredito que eu vou aqui me quedar aqui a proposição do doutor Augusto, pela experiência que tem na Câmara e quem tem muito apreço. Vou pela aplicação do 123.8L para todas as operações, indistintamente se escrituradas ou não. Tá? Como é o entendimento que eu já venho, inclusive do mandato anterior, pela aplicação do 8L para esse tipo de infração. E aplica-se a tudo e acredito que é o melhor dos mundos. Ok, então, o conselheiro relator opina aí, vota no sentido de que seja aplicada, pela parcial procedência, no sentido de que seja aplicada
a penalidade prevista no artigo 123.8L para todas as operações, independente de estarem escrituradas ou não nos livros contábeis. Dando sequência aqui, porque pode ser que algum conselheiro tenha voto contrário. Doutor Hernani? Depois Presidente. do Micael, não sou eu, não, presidente? Seguindo a sequência aqui, Micael, não, doutor Hernani. Presidente, eu também voto pela aplicação do 123.8L, acompanhando o relator. Acompanho o relator. Doutor Diego? Presidente, só uma questão de ordem. Me parece que o doutor Augusto ele tem razão. Pela ordem que a senhora apresentou no início, a sequência do doutor Micael seria doutor Augusto, doutora Lúcia, doutor Paulo, e aí voltaria o doutor Diego e, posteriormente, o doutor José Hernani. Me parece que foi essa a informação que foi nos passada no início. Eu tinha anotado isso. Não, desculpa, eu fiz aqui uma anotação, acabei quebrando aqui a sequência. Então, bom, eu tinha seria anotado, o Micael. Eu tinha anotado assim, doutor. Era Hernani, Diego, Micael, Augusto, Lúcia, Paulo. Certo. Ok. Então, dando sequência, doutor Micael já votou pela aplicação do 123.8L para todas as operações. Doutor Augusto? Com o relator, presidente. Doutora Lúcia? Olha, presidente, data vênia, doutor Micael, você é o voto divergente pelo artigo 123, 3G, penalidade específica. Eu preciso manter minha coerência. Ok, doutora Lúcia, abre divergência aí pela aplicação do 123, 3G. Doutor Paulo? Senhora presidente, senhor relator, tendo em vista a aplicação do 123.8L analisado pela assessoria tributária, eu voto pelo 123.8L. Seguindo o relator, né? Seguindo o relator, consequente, seguindo o parecer da assessoria. Okay. Doutor Diego? Presidente, voto com o relator. 123.8L. Doutor Hernani? Também com o relator. Ok. Então, recurso de número 5282, PH, que tem como recorrente a empresa PH Comércio e Derivados de Petróleo. A terceira Câmara de Julgamento Tributário resolve, por maioria de votos, né, conhecer do recurso, da parcial provimento, modificando a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência da autuação, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.8L. Ressaltando aqui o voto divergente da conselheira Lúcia, que manifestou-se aqui, proferiu seu voto pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3G, nos termos da Procuradoria, do entendimento da Procuradoria, é isso, doutora Lúcia? Né? O entendimento proferido pela Procuradoria. Sim. Ok. Essa é a decisão para o processo, e aqui damos por encerrada a nossa pauta de hoje. Já convoco os conselheiros, antes de encerrar, agradeço aqui a participação de todos, parabenizo aí pelas discussões, pelos votos, pelo julgamento, e já convoco aqui, ocasião que convoco todos os conselheiros para a segunda sessão ordinária, no dia 15 de fevereiro, onde teremos como processo para serem julgados a empresa Meiriarte Ambientações, conselheira relatora Caroline Brito de Lima Azevedo, processo de número 0022, que tem como recorrente Meiriarte Ambientações, conselheira relatora doutora Caroline Brito de Lima Azevedo também, que amanhã estará conosco. Hoje o doutor Paulo Salles está em substituição da doutora Caroline, porque ela estava impedida dos processos dessa primeira sessão. Processo de número 0023, também Meiriarte Ambientações, conselheira relatora doutora Caroline Brito de Lima Azevedo. E, por último, o processo de número 0132, Dricos Imóveis, recorrente Dricos Imóveis Eletrodoméstico, conselheiro relator, doutor Diego de Andrade Trindade.
Agradeço a participação de todos, boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde, amanhã. Presidente, eu ia só falar, mas alguém que fala na próxima sessão. Desculpa, doutor Micael, mas pode falar, sim. Não, era só para lhe parabenizar pela condução dos trabalhos, porque o presidente parabenizou a todos nós, mas a gente também tem que parabenizar nosso presidente. Não é fácil sentar aí nessa cadeira, né? E tomara que tenha um mandato aí, se Deus quiser, tranquilo e com bastante proficuidade, o presidente. Parabéns. Obrigada, doutor Micael. Obrigada a todos também e até amanhã. Até amanhã, presidente. Obrigado por tudo. Obrigado. Boa tarde, até amanhã.